Buenos días, saludo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, amém? Que tal a semana essa? Melhor, não? Não tão calorosa quanto a anterior, não? Como vamos aí? Já última semana de agosto, o verano se vai. Me alegro muito de poder hoje ver alguns que han vuelto, como minha irmã Carmen, nossa irmã Carmen está aqui. Mientras Carmen vuelve, alguns que se van, hoje se va Tino a Bulgária. Pero yo tengo que solo puede irse, pero hay que volver, ¿no? Solo para visitar y volver. Pero bueno, así es el verano, ¿no? La parte más grande del verano no estamos todos. Estamos algunos, otros van, otros vuelven. Y así hasta que la cosa esté normal ahí en mediados de septiembre. Pero bueno, hablando sobre viaje, quiero hablar de un rincón. Si tú te vas a la ciudad de Sevilla, ahí en Sevilla viví 3 años. Vivi aí em Sevilla 6 meses, depois 2 anos e meio em um pueblo de Sevilla. Pero bueno, se vas a Sevilla, em meio a tantas atrações que há, La Giralda, Alcázar, todo isso, ¿no? Que há aí de histórico, se te vas aí, a lo mejor te hablarán de uma plaza chamada la Plaza de Santa Marta. É como um tesouro oculto. Está aí cerquita a La Giralda. Pero una vez que te metes por un callejón y sales ahí, es como si hubieras sido transportado a un pueblo. No escuchas el bullicio ese de los turistas, de todo ahí. Es una sensación de calma, de silencio. Y eso me ha hablado un sevillano, me ha hablado, mira, tienes que irte un día a la Plaza de Santa Marta. Y de hecho es interesante porque en medio a tanta cosa suntuosa, a ver, tanto lujo, tanta cosa majestuosa, tantas construções aí como a Catedral de Sevilla, cerquita, e tantas plazas também llenas de gente, cerquita a La Giralda está essa plaza aí, oculta, pero preciosa. Bueno, já não é um segredo tão bem guardado assim, porque agora os turistas já vão por aí também, já los sacam fotos, pero muitos não conhecem a Plaza de Santa Marta em Sevilla. Pero quando viajas por uma cidade e recorres suas calles, a lo mejor encontrarás esses rincones assim que são verdadeiros tesouros ocultos, não? A lo mejor tu me lo dirás algum rincón oculto, algum tesouro que há, por exemplo, na cidade de Valência, alguma calle, alguma plaza que te gusta, que muita gente não la sabe, não la conoce, ou mesmo em Carlet, porque não? Em Carlet também tem su magia, ¿no? Sus rincones, sus plazas, sus calles, sitios donde la mayoría de la gente no sabe, pero que ahí encontras algo especial. Quando viajamos por el texto bíblico, quando caminhamos pelas páginas da Bíblia, muitas vezes encontramos também esses tesouros ocultos. São versículos, são palavras, são frases, expressões que a lo mejor já hemos leído muitas vezes antes. Já hemos passado por aí muitas vezes, pero não nos ha despertado antes nada de especial. Pero por um dia, por obra do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ilumina e vemos aí um tesouro oculto, detalhes nesse texto que nos bendicem e servem de lição para a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar um desses tesouros ocultos. Para mim, não é tão oculto, a lo mejor tu te has fijado nisso também. Pero esse texto é o texto que um dia o Espírito Santo me hizo fijar en él y sacar de ahí lecciones que me bendicen mucho. Son 2 versículos, Hechos 20 de 13 y 14, que dice: Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Lo cuenta Lucas, ¿no? Lo que me llama la atención, ¿por qué Pablo decidió viajar por tierra, caminando? Mientras manda que sus compañeros se vayan en barco. ¿Qué tiene que ver ese detalle? ¿Qué nos enseña ese detalle? En medio de más un viaje de Pablo, ya hemos estudiado la escuela bíblica anteriormente con el maestro Isaías, todo el libro de los Hechos, hemos visto todos los viajes de Pablo, pero en medio de ese viaje de Pablo, ¿qué ese detalle puede enseñarnos en nuestro viaje llamado vida cristiana?
Bueno, el tema de la predicación de hoy es el viaje, y hablo del viaje de la vida cristiana, el viaje de la vida. Padre, muchas gracias amanhã una vez más por tu presencia en medio nuestro, por tu manifestación en la alabanza, a través de los diezmos, ofrendas, también allí con los niños, Padre. Y ahora queremos escuchar tu voz, Padre. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos de tu palabra para alimentarnos, Señor, por todo lo que tenemos, para todo lo que tenemos por delante, Señor. Habla con nosotros, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero sacar de ese texto dos cosas fundamentales para el viaje de la vida cristiana, para el viaje que todos nosotros estamos ahí involucrados en ese viaje. Dos cosas que podemos ahí aprender. La primera cosa es que en ese viaje por la vida cristiana necesitaremos en primer lugar de solitud. Solitud. Vuelvo al versículo 13, cuando dice que Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. El año 57, estamos en el año 57. El tercer viaje misionero de Pablo se va acercándose al final. Pablo está decidido ya a volver a Jerusalén. Pablo tiene prisa porque quiere llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés, pero a pesar de la prisa que Pablo tiene, decide tomar un camino distinto. Decide irse por un camino que va a alargar el tiempo de viaje. Decide viajar desde Troade, donde está, hacia Asón, por tierra. Son más o menos ahí 32 kilómetros de distancia, ese viaje por tierra, desde Troade hasta Asón. Pero Pablo ordena que sus compañeros vayan por barco. Por el mar, la distancia era el doble, eran 64 kilómetros, ¿vale? Más lejos por el barco, pero el barco, por supuesto, va más rápido. La pregunta que nos mueve aquí, ¿por qué Pablo prefiere viajar por tierra? Bueno, los comentaristas bíblicos nos darán algunas explicaciones. Primera, algunos piensan que Pablo viaja por tierra porque tenía la intención de visitar a alguien en el camino. Una hipótesis. Otros piensan que Pablo lo que quería era desmarcarse de los judíos que le estaban persiguiendo. Segunda hipótesis. Pero la explicación más probable, y que la defiendo hoy, es que Pablo decidió viajar por tierra porque quería estar solo. Pablo quería estar solo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo quería pasar algunos días solo? Y claro, la respuesta es que él necesitaba estar a solas o tener un tiempo a solas con Dios. Para entender eso, necesitamos ahí saber de dónde Pablo viene y hacia dónde Pablo va. Primero, Pablo recién había dejado la ciudad de Troas, como hemos leído ahora con Tino. Y hemos visto que mientras predicaba en Troas, un joven llamado Eutico se quedó dormido. Estando en el piso superior, se cayó por la ventana y murió. Y Pablo, en el poder del Espíritu Santo, es herramienta de un milagro pocas veces visto en la Biblia. Pablo ora al Señor y el joven Eutico es resucitado. Es una experiencia marcante, incluso para Pablo, que vivió tantas experiencias marcantes, pero ser herramienta de Dios para que alguien sea resucitado no es todos los días. Seguramente uno de los momentos más intensos de Pablo. O sea, lo que quiero decir es que Pablo está en la cima ministerial, está en la cima, en la cumbre. ¿Por qué? Porque si has venido de resucitar a alguien, ese es un momento lo alto, ¿no? Estar por lo alto. Pero, como sabemos, el destino final de Pablo es Jerusalén. Y él sabe muy bien aquilo que le espera por el camino. Ahí vemos el texto bíblico en Mileto. Antes de reunirse, antes de seguir para Jerusalén, Pablo llama a los líderes de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos. Y dice el texto en Hechos 20, Pablo dice a ellos: y ahora tengo en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. O sea, Pablo está caminando, está viajando rumbo a una situación donde sabe que va a sufrir, sabe que va a ser preso.
Más adelante en Tiro hacen otra parada y los discípulos de Tiro intentan convencer Pablo a desistir del viaje. Mira, dice así Lucas: después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Los discípulos de Tiro dijeron a Pablo: no te vas a Jerusalén, por favor, porque ahí vas a pasar muy mal. Pero Pablo sabía que tenía que irse a Jerusalén. O sea, Pablo viene de una cima ministerial y sabe que tiene por delante un valle. Viene de una situación cumbre y sabe que tiene por delante una situación nada fácil. Pablo está entre dos momentos muy diferentes, entre dos experiencias muy diferentes, entre una cima y un valle. Viene de un gran milagro y va en dirección a una cruel persecución. Por eso Pablo quiere estar solo. Necesita estar a solas con Dios porque tiene que procesar todo lo que está viviendo y tiene que fortalecerse para aquello que viene en seguida. Pablo no necesita la soledad. Esa es otra cosa. Lo que Pablo necesita es la solitud. La solitud no es lo mismo que la soledad, mis hermanos. La solitud es cuando alguien de una forma voluntaria busca estar solo por un tiempo para poder encontrarse consigo mismo o con Dios. La solitud es aislarse en la búsqueda de estar en paz consigo mismo. La soledad es otra cosa. La soledad es cuando alguien quiere mucho conectarse con otra persona, pero no consigue. No consigue conectarse emocionalmente. La soledad es querer compañía, querer relaciones y no conseguirlo. Incluso una persona puede estar en un salón de fiestas, rodeado de amigos, rodeado de personas, y aún así sentirse ahí carcomido por la soledad. La soledad nunca es buena, hablando de la diferencia entre las dos. La soledad nunca es buena. La soledad es una señal de que alguien está emocionalmente enfermo y muchas veces ni lo sabe. La soledad es involuntaria, es indeseada y es un problema. Es un problema cuando la persona intenta relacionarse con los demás y tenta y no consigue. Es un problema cuando una persona incluso intenta relacionarse con las otras, pero es excluida por el grupo. Pero lo que Pablo persigue no es la soledad, es la solitud. Nadie necesita de la soledad, nadie. Pero todos nosotros necesitamos algunas veces de la solitud. Estar un tiempo a solas con Dios, estar un tiempo a solas consigo mismo. En el viaje de la vida cristiana no hay espacio para la soledad, no, pero es necesario que en algunos momentos haya espacio para la solitud. La solitud, mis hermanos, es Pablo en aquel viaje de 32 kilómetros. Y me imagino Dios hablando allí con él en aquella carretera, calmándole el corazón, lejos de las miradas de todos. Es Dios cuidando y fortalecendo a Pablo de una forma que nosotros jamás lo sabremos. La solitud de Jesucristo, sin ni multitud ni discípulos. Jesucristo subiendo al monte para orar y hablar con Dios. Es Jesús recibiendo fuerzas desde lo alto para seguir adelante en su viaje ministerial. La solitud es Pedro orando en la azotea de la casa de Simón en Jope. Y allí en la azotea, a las 12 del mediodía, con el sol en la cabeza, recibiendo de Dios una nueva visión ministerial, una visión que le hizo romper sus prejuicios y cambiar el rumbo de la historia de la iglesia. La solitud soy yo, la solitud eres tú, dentro de tu habitación, como Jesús nos enseñó. Porque es allí dentro de tu habitación, orando en secreto, clamando al Padre, muchas veces en medio de lágrimas, abriendo el corazón y confesando algo que nadie más lo sabrá. Las cosas que dices a Dios en secreto son cosas que no dices a nadie más. Eso es solitud. La solitud es la certeza de que nada en el mundo puede reemplazar tu tiempo a solas con Dios. La solitud es la certeza de que nadie sale de encuentro con Dios peor de lo que entró. Nunca alguien saldrá de un encuentro con Dios peor de que cuando entró. Siempre salimos mejor cuando escuchamos la voz de Dios, ¿no? Es importante decir eso. Hoy hay mucha gente
más enfocada en las tareas que en la relación con Dios. Hoy el activismo tiene más destaque que la devoción. Hay muchas personas que están más preocupadas en hacer las cosas para Dios, entre comillas, que en pasar tiempos con Dios. Es como si tú prefirieras hacer un montón de tareas para tu esposa o para tu esposo, pero nunca quisiera estar a solas o tener tiempo a solas con tu esposa o con tu esposo. Pero te lo digo que la lógica capitalista de la productividad, esa lógica de tú vales lo cuanto produces, esa lógica se adueñó de los corazones de muchos cristianos. Luego la gente está haciendo las cosas por hábito, sin ni acordarse por qué las hace. El resultado muchas veces son cristianos sobrecargados y quemados. Y esas personas al final se cansan de la iglesia, de la estructura religiosa, y muchos terminan por cansarse también de Dios. Al final todo isso por quê, meus irmãos? Porque muitos decidem viver na vida cristiana sem equilíbrio, sem solitude, sem devoção, sem tempos a solas com Deus. Porque se Jesus Cristo o necessitava, se Pedro necessitava, se Pablo o necessitava, nós outros também necessitamos de solitude, de devoção, de um tempo a solas com Deus. A pergunta que nos toca hoje é: nesse mundo moderno, pós-moderno, de tantas atividades, de tanta carreira hacia aqui, hacia allá, eu sei como é, temos dificuldade hoje de concentração, não? Em meio a trabalho, estudos, hijos, redes sociais, em meio a tudo isso, estás tu conseguindo ter um tempo a solas com Deus? E nesse viagem chamado vida cristiana, não necessitas a soledad, isso para nada, pero necessitas a solitude, necessitas um tempo a solas com Deus. Já te lo digo, é aí justamente onde recargamos nossas forças para seguir adelante. Pero há um segundo aspecto aqui também, e com ele vou terminar, é que nesse viagem da vida cristiana necessitaremos com certeza também de cooperação. Volvemos ao texto, versículo 14. Quando se encontrou com nós outros em Asson, lo tomamos a bordo e fuimos a Mitilene. Se termina a caminhada, o viaje de Pablo por la carretera, por tierra se termina. Ha tardado mais ou menos 2 dias. Pero Pablo finalmente chega à cidade de Asson, e em Asson havia um puerto onde Pablo empezaria finalmente seu viaje de volta a Jerusalém. E quando Pablo chega a Asson, seus companheiros já estão aí. Han chegado primeiro, estão esperando por ele. E como diz o texto, fuimos a Mitilene, plural. Foram juntos, seguiram o viaje juntos, nadie seguiu solo. Então Pablo chega, sube ao bordo do navio e aí se junta uma vez mais com seus companheiros. Ha estado um tempo solo. Uma coisa é querer estar um tempo solo, outra coisa é querer estar solo todo o tempo. Isso não é bueno. Isso é uma señal de que a coisa não vai bem. Pero Pablo estuvo um tempo solo. Agora se reuniu outra vez com seus companheiros. Dentro de um dia, chegarão, navegando rumo ao sul, chegarão a Mitilene, a capital da isla de Lesbos. Pero é solamente uma parada mais. Definitivamente o seu destino final será Jerusalém. Además de Lucas, que narra todo isso, o texto bíblico nos deixa ver alguns dos prováveis companheiros de Pablo nesse viaje. Lo acompanharam, dice versículo 4, Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco, segundo de Tessalônica, Gadio de Derbe, Timoteu e por último Tíquico e Trófimo, de la província de la Asia. É o equipo ministerial de Pablo, não? A lo largo de sua vida ministerial, a lo largo de muitos anos, Pablo viveu cercado de cooperadores, mentores e discípulos. Pablo tuvo padres em la fé, hijos em la fé, Barnabé, Silas, Timoteu, Tito, Lucas, muitos outros. Pablo formou uma rede de cooperadores. Em 2 Timoteu, quando Pablo escreve desde a cárcel, ele desahoga, escrevendo a Timoteu, ele disse: solo Lucas está comigo? Recorre a Marcos e tráelo contigo, porque me és de ajuda em mi ministério. Pablo
nunca le gustou trabalhar solo. A Pablo nunca lhe gostou estar solo. En el viaje de la vida cristiana, não puedes vivir solo. Eu conheci a minha esposa em um projeto missioneiro entre os anos 2005 e 2006. Estivemos um ano viajando por América do Sul, fazendo missões, e passamos por vários países, e os viajes quase sempre eram por terra. Algumas vezes tomamos barco, pero não tínhamos aí presupuesto para viajar de avião, então viajávamos por terra sempre. E cruzar a América do Sul, muitas vezes entre fronteiras, é algo muito arriesgado. Me acordo que um dia íbamos de Bolívia hacia Peru e passamos aí por el lago Titicaca, paramos o autobús em Bolívia, teníamos que cruzar a fronteira a pé com nossas maletas. E não me acordo se foi saindo de Bolívia ou se foi entrando em Peru, que os guardias, eu creio que foi saindo de Bolívia, que um guardia mandou que uma companheira minha parara. E éramos como que mais de 30 cruzando a fronteira, com as maletas, caminhando. E o guarda mandou que minha companheira parara, e ela se parou, para tu. E eu instintivamente parei e perguntei ao guarda, que passa? Ele disse a mim, para tu. Me quedei parado. Bueno, alguns já haviam passado, mas detrás haviam outros companheiros. E levamos a mesma camisa. E isso marcou toda a diferença. Porque quando se acercaram outros companheiros, os guardas viram que éramos uma equipe grande e que não seria a lo mejor fácil doblar a nós outros ou retener a nós outros. Então o companheiro dele disse: não, déjalo que se vayam. E afinal, não. E aí nos liberaram. Mas estivemos aí durante alguns minutos ou menos retenidos na fronteira. O que quero dizer é que en el viaje de la vida, ser parte de uma equipe, ser parte de um grupo, marca a diferença. Se estivéssemos solos, ou a lo mejor, se formos uma equipe e não tivéssemos a mesma camisa, não estivéssemos identificados, o pior poderia haver passado aí, extorquir-nos ou coisa assim. O que quero dizer é que no cine funciona. No cine há heróis solitários. En las séries de la tele também. Em los cómics fenomenal, Superman. Em los dibujos animados também. Heróis solitários, pero super-heróis, samurais, cowboys solitários, aquele pistoleiro que chega à cidade ele solo e lo arregla a situação, mata todos os bandidos. Isso vale para o cine, porque na vida real, na vida cristiana, não existem super-heróis. Como dizia um dos meus maestros em Brasil, pastor Tomé Fernandes, não existem heróis na obra de Deus. Heróis só há um, que é Jesucristo. Jesucristo tampouco pede que seamos heróis, muito menos solitários. O que nos pede é que seamos servos e que vivamos como discípulos. Hoje, muitos pastores, obispos, apóstolos, ou como se hagam chamar, que tomam para si uma postura de super santidade. São, entre comillas, os super-heróis da fé. São os super espirituais. São, entre comillas, infalíveis. Pero muitas vezes, detrás de uma imagem bem construída, de um marketing bem hecho, ocultam intenções e atitudes nada espirituais, mas bem materiais, não? Servem mais a mamão, ao dinheiro, que a Deus. Porque, meus irmãos, quem de hecho é espiritual, quem de hecho vive na vida llena do Espírito de Deus, sempre será humilde. Não houve nada na história mais lleno do Espírito Santo que Jesus. E não houve nada mais humilde que Jesus. Quem vive lleno do Espírito Santo não necessita dizer-se aos demais, nem falar de si mesmo. ¿Por quê? Porque a luz de Cristo brilha essa pessoa de uma forma muito evidente. É aprendido ao longo da vida que aquele que é espiritual é aquele que realmente tem uma relação com Deus. Não sai por aí falando, não sai por aí reivindicando-se. ¿Por quê? Porque não necessita. Não necessita. Um dia estava falando com Dom Alfredo, foi depois da toma de possessão, todos já se haviam ido, nos quedamos aqui, ele, Meli e
Pastor Paul Grau também estava, estuvimos aí hasta cerrar a igreja, ¿verdad? E ao final, Don Alfredo me ha dicho, vas a ver que eu não sou tão espiritual assim. E eu le dije, bueno, así que me gusta. E luego Meli madre, Meli hija me quedaram mirando. ¿Por que disse isso? Eu dije a eles, não? Porque aquele que se diz muito espiritual, ao final não lo é. Aquele que é espiritual, aquele que vive na vida com Deus, não necessita quedar-se dizendo aos outros o que é. E já está. Então, muitas vezes aquele que ensina muito, na verdade quer ocultar o que não é. Não sei se acordará disso, provavelmente não, Don Alfredo, mas me acordei desse dia. Nada necessita reivindicar-se a si mesmo, fazer marketing personal. Não hace falta vender-se como super espiritual, super-herói, nada disso. A vida com Deus é distinto na vida de humildade. Jesucristo nunca assumiu uma postura de super-herói, embora pudera hacerlo, muito menos de um héroe solitário. E Pablo tampouco. Falando do apóstolo Pablo, vemos em vários textos Pablo falando de si mesmo sem altivez. Diz assim: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Outra vez Pablo disse a Timoteo: este mensaje é digno de crédito e merece ser aceitado por todos, que Cristo Jesus vino ao mundo a salvar a los pecadores, de los cuales eu sou el primero. Disse: los pecadores de los cuales eu sou el primero. Aún dijo também, 2 Coríntios 12:7, para evitar que me volviera presumido por essas sublimes revelações, porque Pablo tuvo uma visão espiritual, na visão do cielo. Então, para evitar que me volviera presumido por essas sublimes revelações, uma espina me foi clavada no corpo, es decir, um mensageiro de Satanás, para que me atormentara, para que não deixara que Pablo fuera presumido. Pablo não falava de si mesmo como um super santo, falava de como alguém que conhecia suas debilidades e admitia suas limitações. Reconhecia que necessitava das outras pessoas, pero Pablo não necessitava de outras pessoas como encontramos por aí para dominar ou para saciar um desejo por el poder. Pablo necessitava dos demais para autoafirmar-se. Pablo sabia muito bem qual era a sua identidade em Cristo e não necessitava de outras pessoas para ser halagado. Pero Pablo necessitava das outras pessoas para cooperar em la obra cristiana, para dividir as cargas, para fortalecer-se, para caminhar juntos. O pastor que me consagrou ao ministério em Brasil, o pastor Evaldo Rocha, sempre dizia: duas coisas que não se pode fazer solo. Uma, matrimônio, a outra é a igreja. Nadie pode casar-se consigo mesmo, ¿eh? Não se pode, legalmente não se pode. Nadie pode casar-se consigo mesmo. Não há matrimônio de um, matrimônio de dois. E tampouco, nadie pode ser igreja solo. Se eu vou a um sítio, alquilo um espaço, pongo um cartel: Igreja de Elber, por exemplo. Mas se sou solo eu, isso não é uma igreja. Não existe igreja de um, é necessário menos dois. Ou seja, que não se pode ser igreja solo. Mis hermanos, na realidade da vida cristiana, nesse viagem da vida, não há espaço para lobos solitários. A vida cristiana não está hecha de super-heróis. Desconfie de toda pessoa que diga que é um super-herói. Desconfie. A vida cristiana está hecha de siervos, homens e mulheres de carne e hueso, imperfeitos. A Bíblia ensina um montão de gente assim, pero que foram usados por Deus para sua glória, aun sendo imperfeitos. Servos guiados por el Espírito Santo, pessoas diversas de diversas culturas, de diferentes orígenes, pessoas com histórias personais muito diferentes como tu e eu, pero com o mesmo Espírito, gente que refleja a unidade em meio de la diversidade. A realidade desse viagem só se concreta quando gente se conecta com gente. Gente corrente, pero que sabe que Deus les chamou para viver em comunhão e em comunidade. Gente que sabe que caminhar por la vida cristiana significa amar e perdonar, ser amado e ser perdonado,
Gente que entende que é importante caminhar junto e cooperar, porque solo não pode. Não solamente porque tu dom complementa, nadie tem todos os dones espirituais, não? Então, nossos dones se complementam. Eu te sirvo a ti, tu me sirves a mim, e isso é ser igreja. Nadie tem todos os dones. Pero entender também que essa unidade da igreja refleja o caráter de Cristo. É um testemunho da glória de Deus. Pobre de aquele que quer viver sua vida cristiana solo, aislado, sem cooperar, sem compartilhar, sem dar-se, sem involucrar-se. Pobre de aquele que quer viver na vida cristiana reproduzindo os valores da sociedade pós-moderna, como o individualismo e o egoísmo. Não toca, não cabe. Pobre de aquele que pensa que pode viver na vida cristiana de uma forma como nem Jesus quis viver. Isso é aislado. Nem Pablo quis viver assim. E há alguns que hoje querem viver a vida cristiana de forma aislada. Não se pode. Se uno quer viver na vida como Jesus viveu, jamais vai aislar-se. Antes buscará cooperadores e cooperação. A vida cristiana não é hecha com individualismo, é hecha com comunhão e comunidade. A vida cristiana não se hace com aislamento, pero sim com cooperação. Pergunta nessa manhã para que pensemos, contesta dentro de ti mesmo, não? Como sigues tu nesse viagem por la vida cristiana? Estás solo ou estás bem acompanhado? Crees que estás bem solo? Crees que não necessitas a nadie? Te cuento algo. Aquele que pensa que não necessita a nadie, é ao final el que mais necessita a los demás. Porque não se dá conta de que a vida cristiana é hecha com comunhão, comunidade e cooperação. Concluyo para que oremos e nos despidamos. Hemos visto duas coisas hoje. Seguramente há muitos mais, pero eu vou falar de dois. Uno, solitude. Estar a solas consigo mesmo, estar a solas com Deus, receber desde o alto força, consolo e direção. A segunda coisa, cooperação. Por quê? Porque nadie pode chegar lejos solo. Nadie hace uma igreja solo. Nadie pode viver a vida cristiana solo. Pablo, ao final de seu terceiro viagem, como hemos visto hoje, empieza viagem rumbo a Jerusalém. E tu e eu, sem que nos percatemos, estamos em nosso primeiro e único viagem rumbo a la Jerusalém celestial. Estamos viajando, estamos peregrinando, pero não perdamos a dimensão de que nesse viagem não importa solamente o destino final. O caminho também conta, irmãos. O caminho conta. Há muita beleza e muitas lecciones em los detalles a lo largo del camino. Necessitamos estar com os olhos e ouvidos espirituais abertos para aprender essas lecciones mientras caminhamos rumbo a la Jerusalém celestial. Mi desejo é que nadie vaya solo, porque solo não chegarás lejos. Muitos han tentado seguir solos e se han quedado por el medio del camino. Sigamos juntos, apoyémonos unos a los outros em los momentos difíceis, compartamos alegrias e dolores, lloremos com os que choram, alegremos com os que se alegram, e que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Padre, muitas graças por tu palavra, muitas graças, Senhor, por tu lecção para nós outros. Hemos aprendido mais uma lecção através da vida e do ministério de Pablo. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos tempo para estarmos a solo contigo, Senhor. Em meio a tantas tarefas, a tantas distrações, Senhor, que podamos poner como prioridade, Senhor, ter um tempo contigo, 10, 15 minutos ao dia, que sejam 20, Senhor, para orar, para ler a Bíblia, para desahogar-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos, Senhor, junto a Ti, Senhor, e ter esse tempo contigo como prioridade. Ajuda-nos também, Senhor, a
a vivir em comunidade, Senhor. Muitas vezes não é fácil, pero que podamos entender, Padre, que não aceite o Senhor para que vayamos solos, para que caminemos solos, Padre. Jesucristo ha fundado a igreja, ha criado a igreja com a intenção, Padre, de que pudiéramos seguir juntos, Padre. Ajuda-nos, Senhor, a saber, no dia a dia da igreja, saber escuchar, saber quando falar, saber quando defender a opinião, quando ceder. Ajuda-nos, Senhor. Porque o mais importante de tudo, Senhor, é que tu nome seja glorificado, Padre. Isso só pode acontecer através da unidade, da cooperação e da comunhão da igreja, Padre. Bendice a cada um aqui, a cada família, Senhor, cada hogar. Em nome de Jesus. Amém. Sabedores da importância da presença do Senhor em nossas vidas, vamos terminar o culto cantando Que dulce estar em tua presença. Com essa canção nos despedimos e ao final vou pedir que Tino despida da igreja depois dessa canção. Estaremos cantando de pé juntos, sabendo da importância, da beleza que é estar na presença de Jesus. E quando podemos estar na presença de Jesus junto a outros irmãos, como hacemos hoje, aún mais bonito, não? Aún mais bello. Sí, Padre, gracias por este domingo, por tu palabra, porque sabemos que ese viaje solo no lo podemos correr. Tenemos que estar siempre contigo y con nuestros hermanos que tú has puesto a nuestro lado. Ayúdanos a cooperar, ayúdanos a tener esa solitud contigo en nuestra habitación, en nuestras casas. Leer tu palabra, buscarte, adorarte, porque es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Señor, gracias porque hasta el día de hoy has sido bueno con nosotros y nos has cuidado. Llévanos a nuestras casas, a nuestros hogares en el día de hoy, y que pensemos en esto, que solos no podemos. Lo mejor es estar contigo y cooperando con nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo.